Então vamos receber aqui o nosso palestrante de hoje, que é o nosso querido Lincoln, trabalhador aqui da casa. Bem-vindo, Lincoln. Muito bom ter você Oi. aqui de novo, de volta ao Ah, nosso formato, épocas ah, de pandemia. pois é, eu não vou esconder que eu tô feliz, né, porque eu adoro esse formato, porque a gente pode bater papo, o pessoal pode, né, conversar com a gente aí pelo chat, então eu acho que fica bem rico a experiência. Eu É lembro que verdade. eu lembro que lá no início, né, logo quando a gente começou com esse formato online, né, logo na primeira, eu acho, vez que eu fui fazer online, falei: "Ah, eu tô sentindo falta do presencial, porque eu gosto, né, de ver todos vocês, acompanhar o feedback do rosto de vocês e tal". Sim, continuo achando isso, mas depois que a gente vai e descobre que existem outras formas também de fazer, né, É e aí verdade. vem esse bate-papo gostoso que a gente pode fazer. E eu falei: "Puxa, até que esse negócio é legal também". E aí, poxa, coincidiu aí dessa neve vir aqui para Atlanta e aqui no sul, nevou para tudo, né. A gente no sul aqui não está acostumado com muita neve, a estrutura aqui não nos permite muito essa convivência harmônica com a neve igual o pessoal lá no norte, né. Não Então, por comporta, né? segurança, estamos em casa e aí eu estou matando saudade do formato online. Yeah! É verdade. Engraçado que foi justamente na sua palestra. Exatamente, eu acho que Deus atendeu as minhas preces aí, eu estava com saudade. Pois voltamos. Vamos falar hoje sobre temas da crítica. Exatamente. Essa é uma liçãozinha daquelas bem, facinhas e diretas que André Luiz proporciona pra gente, né. Eu sempre gosto de comentar isso antes da gente falar, sobre essas lições que André traz pra gente, porque ele não traz nada, assim, de outro mundo, espetacular, algo que a gente não sabia. Não, pelo contrário, né, André Luiz vem com uma linguagem muito simples, muito direta, lembrando aquilo que a gente está cansado de saber, mas que na hora do vamos ver, a gente às vezes, né, esquece. Então é muito legal esse livro Sinal Verde, ele ainda é mais singelo do que o Agenda Cristã, que eu costumo falar muito dele, né. O Sinal Verde parece praticamente aquela a mãe da gente falando pra gente, lembrando aquelas coisas que ela nos educava, né, enquanto mais jovens, né, pra gente ter um bom comportamento. O livro Sinal Verde, quando eu leio ele, eu tenho essa impressão, né, porque Parece mesmo. é um Ele é fininho, assim, né, curtinho, pequenininho, facinho de ler. é muito simples. Agora, não é porque é simples que ele não é importante, porque se André Luiz, se os espíritos estão ali nos relembrando dessas coisas, olha, é porque a gente ainda tropeça nelas, a gente ainda tropeça nelas, né. E hoje a gente escolheu esse tema, né, que é uma das lições, que é o temas da crítica, né. Falar sobre crítica é algo que, eh, faz parte do dia a dia de todos nós, né. Quem não recebe crítica, quem não faz crítica, quem não ouve crítica, quem não está aí participando, de certa forma, dessa condição que a gente chama crítica, né. Então é um tema muito oportuno, né. Verdade, verdade. Especialmente tempos atuais, né, a gente vê opiniões muito polarizadas e a gente vê comportamentos e extremos, isso daí gera muita crítica, né. Sem dúvida, de todos os lados, né, Joana, eu acho que Todos você os lembrou lados, muito de bem. todos os lados mesmo. Você lembrou muito bem, né, esses momentos de que nós estamos vivendo atualmente, a crítica vem de todos os lados, né, nas mínimas coisas, e às vezes a gente se perde no meio delas, né, e não tira, vamos dizer assim, aquilo ali é vazio, não tem significado algum e é pura perturbação, vamos dizer assim, né. Hoje a gente vive num mundo com crises de verdade. E não é por olha que coisa interessante, não é por falta de informação, é por excesso de informação. E o difícil é você, então, distinguir o que é a informação boa daquilo que não é boa,
né, daquilo que é aproveitável, daquilo que não é aproveitável. Então a gente vive um momento singular na humanidade, né, que não nos falta informação, pelo contrário, sobra informação. E dentro desse mar de informação, a gente precisa pescar e selecionar aquilo que de fato pode ser útil, né, e não se afogar no meio dessas informações que muitas vezes são tema de crítica, né, como a lição aí, o título dela. Aliás, os espíritos nunca colocam os títulos das suas lições à toa, né, Jana? Sempre Nunca. tem um São um muito bons porquê. A nisso. gente já aprende com o título, né, já começa aprendendo com o título. Mas antes da gente começar a lição, ô Jana, eu queria lembrar todo mundo que está aí participando do chat aí que, por favor, participa com a gente dessa conversa, né? Porque Isso. lá pessoalmente a gente não tem como fazer isso, né? Não dá para se fazer isso no formato lá presencial, porque as condições não permitem. Mas aqui é possível. Então, assim, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos conversar, né? Esse bate-papo pode ficar bem rico se a gente conversar, todos nós, tá? Então, eu convido a todo mundo que está assistindo a gente aí para poder participar também. Sintam-se à vontade. Vamos aproveitar que está esse friozinho gostoso lá fora, né? Vamos, como se a gente estivesse batendo um bate-papo aqui no quentinho dos nossos lares. Exatamente. Vamos lá, então? Vamos. Porque o André Luiz já começa pegando pesado, né? Ele vai virar para a gente, a primeira frase dessa lição é: procura silenciar onde você não possa prestar auxílio. Hum, a gente tem tanta dificuldade de silenciar, né, Jana? A gente tem sempre que dar um pitaco em alguma coisa. E se alguém leva, Bastante. não é? Se alguém levanta a bola, se alguém começa a falar mal de uma coisa, né? A gente está assim com o chute preparado para dar. Não basta levantar a bola que a gente está ali pronto para cabecear, na linguagem do futebol, né? Então é quase irresistível. A gente não consegue silenciar. A gente não consegue simplesmente ouvir, sem dar a nossa contribuição para que aquele fermento aumente. E muitas vezes um fermento perturbador. Então, o conselho do André Luiz é muito simples. Não tem nada de difícil do que ele está pedindo para a gente, nada complicado, nada que vai exigir grandes esforços, a não ser disciplina. Procura silenciar onde você não pode prestar auxílio. Então, se não é para ajudar, se a minha palavra não vai ajudar ninguém, se a minha palavra não vai ajudar a melhorar a situação, para que eu vou falar? Mas não, né, Jana? A gente tem o prazer de jogar lenha na fogueira, né? Às vezes é o eu acho, né? Ah, mas eu acho que. Mas o seu achar vai ajudar a situação? O que você acha vai ajudar a situação? Vai prestar auxílio? Porque se não for prestar auxílio, você guarda o que você acha para você, né? Que é a questão do silêncio, realmente. Então, uma coisa que eu lembro é de algo que Chico Xavier disse, né? Que a opinião, por exemplo, tem que vir com uma gota de verdade num balde de amor, né? Então, Verdade. mesmo quando a gente também vai falar algo para prestar auxílio, né? É importante a gente lembrar que esse falar tem que vir assim mergulhado, imerso em muito amor, né? Envolto de muito amor. Então, se a gente não puder fazer isso, é melhor realmente a gente silenciar, né? Porque aí a gente também não vai estar ajudando. Com certeza que não. Você falou algo assim super importante, porque a verdade, né, quando a gente está com algo que realmente é de contribuição, é na linguagem que os espíritos trazem para a gente, né, como se fosse um diamante, uma pedra preciosa. Só que essa pedra preciosa, se eu pegar e jogar na cara de alguém, vai rasgar a cara do outro, vai ferir, vai machucar, e por mais que seja um diamante, uma pedra preciosa, a outra pessoa vai ficar muito chateada e não vai aceitar aquilo,
né? Então, o que que é necessário ser feito? Embrulhar, né, num presente, numa caixinha, numa sacolinha bonitinha. Quando você pega essa pedra preciosa, coloca numa embalagem bonitinha e entrega para aquele, né, para aquela pessoa, ela vai aceitar, vai te agradecer, vai achar aquilo maravilhoso. Então, isso acontece também com a verdade, com as críticas, com aquilo que a gente normalmente, naquele impulso, fala: eu vou falar umas verdades para aquele sujeito. Olha, só da gente pensar isso, só a energia dessa frase aí já tá errado. É verdade. Você não está querendo falar a verdade coisa nenhuma, você está querendo pegar a pedra preciosa e jogar na cara do outro para machucar. E isso não vai ser útil. Se for para fazer isso, é melhor silenciar, porque o outro não vai receber. Vai ser motivo de discussão, briga, desentendimento. Não vai ter proveito. Não tem como, ô Jana, deixar de lembrar daquela passagem do Evangelho quando Pilatos está lá interrogando Jesus e Pilatos pergunta para Jesus o que, que é então a verdade. E o que, que Jesus faz? Silencia. Porque ele percebe, ele sabe que ali não adianta, não adianta, ele não tem como falar, ele estava lidando com um material humano que ainda não estava preparado para poder receber tudo aquilo. Então, já que ele não podia auxiliar naqueles breves minutos ali daquela situação específica, ele optou por silenciar. Então, olha como que as frases, né, da espiritualidade, ainda que muito simples, remetem o ensinamento do nosso mestre maior. Procura silenciar onde você não possa prestar auxílio. Simples assim. A gente fala demais, né? E às vezes, por falar demais, a gente causa mais problemas. Quantas vezes nas nossas vidas a gente já se arrependeu por ter falado coisas que a gente poderia muito bem ter ficado conosco, caladinho, né? Guardado dentro de nós. Quem nunca passou por essa situação? Oh, puxa vida, eu devia ter ficado calado. Eu perdi uma ótima oportunidade para ficar em silêncio. Não é assim o jargão popular? Exatamente. Perdi uma ótima, excelente oportunidade de ficar em silêncio. Todo mundo pisa, né, nesse buraco aí, todo mundo tropeça nessa pedra. Porque a gente vive perdendo a oportunidade de ficar em silêncio. Então a gente precisa lembrar disso. Isso tem que estar claro na nossa mente. Se eu não consigo ajudar, que eu me calo, que eu me silencie, para não aumentar a perturbação. Porque muitas vezes aquela nossa palavra vai simplesmente contribuir para o processo ficar ainda pior, aumentar o fogo, jogar lenha na fogueira. Simples, né? O mundo seria tão mais pacífico se a gente lembrasse dessa regra, né? Oh, Por isso muito. que, por isso que eu gosto do André Luiz. O André Luiz fala pra gente que não tem nada fantástico, espetacular do outro mundo, mas são coisas que a gente tropeça no dia a dia. E se essa daí estava difícil de fazer, vamos ver a próxima. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Dá vontade de falar assim, ô André, você perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado, hein, André? A gente está cansado de saber disso. A gente sabe que a vida é do outro. A gente sabe que não vai mudar o outro. A gente sabe que depende do outro. O que depende do outro, não depende de mim. Então, por que eu quero interferir na vida do outro? Por que eu quero mudar o outro? Por que eu quero fazer pelo outro? Não é por aí, né? O Edir falou É. aí de disciplina de pensamento, né? Exatamente, Edir. Né? Voltando ali um pouco na questão do silêncio, né?
essa disciplina do pensamento, né? Se a gente tiver a disciplina do pensamento, a gente consegue controlar a língua, né? O problema é que, às vezes, a nossa língua é mais rápida que o pensamento, né? Na velocidade do pensamento. O pensamento vem, a língua já traduz o pensamento. E se a gente tiver a disciplina, então, se a gente conseguir a disciplina da língua, já é um bom passo. Porque, às vezes, o pensamento vai vir, mas aí você segura a língua. É a aguinha da paz que o Chico Aguinha da falava, paz. né? Não é? É. Você tá morrendo de vontade de falar um negócio, não vai contribuir? Bebe água. Só que bebe assim, coloca a água na boca e deixa ela lá. Conta até 10. Vai passar à vontade. Vai pensando. Não é? Então é isso mesmo, Edi. Obrigado aí pela contribuição. Bom, legal, tá vendo? Cada um dá um ângulo da coisa, né? Mas voltando à vida dos outros, né? Por que a gente insiste, né, em se meter na vida do outro? Será que a gente não tem problema já o bastante na nossa para a gente resolver? Eu lembro daquela lição do livro Jesus no Lar, do Neo Lúcio, né? Que Jesus, juntando lá com os discípulos começaram a discutir qual seria o problema mais difícil do mundo. Se era a pobreza, se era o egoísmo humano, se era a política, o que seja. E Jesus conta aquela historinha singela, né, do sábio com 3 filhos, né, dando para cada um dos filhos uma missão de levar um presente para o príncipe que morava ali na região. E aí, no meio do caminho, um cuidando do problema do outro, acabou que todos eles falharam na missão. Por quê? Porque estavam todos preocupados com o que o outro estava fazendo, ao invés de cuidar da sua própria missão. Então, Jesus conclui essa lição do livro, né, Jesus no Lar, né, o problema difícil, dizendo que o problema mais difícil da humanidade é cada um cuidar dos seus próprios problemas, cada um cuidar dos seus próprios negócios. Né? Por quê? É aquela velha história, Jana. Se eu não resolver os meus problemas, quem que vai resolver? E isso tá no Evangelho, né? Que a gente lê em Mateus, né? Que ele diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Né? É exatamente isso. A gente é ótimo para resolver o problema dos outros. Já pensou? Você já viu? Já parou nisso? O problema de todo mundo, a gente tem uma solução imediata. Não, é simples. Não sei por que fulano está passando. É só fazer isso. Mas e o seu? Porque o problema do outro é do outro, não é seu. E aqui nós não estamos falando de egoísmo, né, Jana? Nós não estamos falando aqui de você ser egoísta, olhar só para o seu próprio umbigo. Não é nesse sentido. Eu lembro de alguém que uma vez falou para mim o seguinte: Lincoln, você só ajuda quem pede ajuda. E essa é uma grande verdade. Porque muitas vezes a gente está querendo ajudar e a pessoa não está nem pedindo ajuda. A gente está se intrometendo naquela situação, indevidamente, sem que a outra pessoa peça. E às vezes a gente está contribuindo para o problema ficar maior. Ou muitas vezes a gente está fazendo pela pessoa aquilo que ela deveria fazer para o seu próprio crescimento e a gente está tolhindo o crescimento dela porque a gente está fazendo no lugar dela. Isso também é errado. É como se eu falasse assim: ô Jana, eu quero emagrecer, faz uma caminhada para mim, por favor. Vai Não. resolver? Seria ótimo se resolvesse, né, Jana? Eu ia te pedir mesmo, olha, caminha pelo menos 1 hora por dia. Eu ia te pedir de volta também. Mas não é assim, né? Os nossos problemas diz respeito a nós, porque são provas da vida, expiações no nosso passado de problemas, né? E não vai ser o outro que vai resolver para mim. Eu acho que a E- gente tem uma outra questão aí também, porque a gente não sabe o que a outra pessoa passou, né? A É, gente não esteve ou não esteve e não está nos calçando os sapatos da outra pessoa, ou seja, a gente não passou pelas mesmas experiências que a outra pessoa passou. Então,
o fala: "Ah, mas se fosse eu faria isso, isso e isso. Então eu acho que você deve fazer isso, isso e isso, porque é assim que eu faria". Poxa, mas a gente não sabe o que que a pessoa passou antes, Tem um né. detalhe, você não é a pessoa, e a pessoa não é você. Então, Exatamente, pequeno detalhe. é um pequeno detalhe, né. E isso você me fez lembrar, sabe, Jana, o diálogo que no livro Libertação, que o mentor, o Gúbio, os mentores do André Luiz têm uns nomes difícil, né. Nossa, É eu eu não lembro Aniceto, nem de mentor, a única que eu lembro é de Segismundo, que eu acho esse nome tão bonito. eu Ó, sei Gismondo. Ou seja, André Luiz, o André Luiz em parceria com o Chico, eles arrumavam uns nomes, né. ótimo. Mas o Gúbio, ele foi conversar, né, com o soberano das trevas lá, que naquele momento, foi um dos papas aí famosos que se passou lá pela que passou pela terra aí, né, na Idade Média e tal, e estava lá liderando o pessoal lá nos submundos lá, como justiceiro, né, ele julgava lá e condenava os espíritos que se sentiam, né, culpados e tal, naquela situação que a espiritualidade descreve muito bem em vários livros, né, a ideia aqui não é entrar nesses detalhes, mas eu lembro do diálogo, e o Gubbio falava exatamente isso: "Olha, o" eu esqueci o nome dele. "Ô fulano, eh, eu não estou aqui para te julgar não, porque eu só poderia te julgar se eu tivesse vivido o que você viveu. E se eu tivesse vivido o que você viveu, aí que eu não te julgaria mesmo". Falei: "Caramba, e é mesmo. A gente não deve julgar a posição do outro, aquilo que o outro está passando, porque a gente não viveu. E se a gente viveu uma situação semelhante, aí que a gente não julga mesmo, porque a gente sabe o quanto é complicado quando você está naquela situação. Então a gente não deve se meter indevidamente. A gente não deve fazer pelo outro indevidamente, porque a vida do outro é do outro, não é nossa. E enquanto eu estou cuidando da vida do outro, eu estou esquecendo da vida minha, própria. E isso é muito errado, porque o que vai ser pedido para mim é o que são as contas das minhas atitudes, e não da atitude do outro. Ninguém está aqui na Terra em missão para fazer algo no lugar do outro. Não, você está aqui na Terra para fazer algo que foi confiado para você fazer, né. Então é algo tão simples, mas a gente vive metendo o bedelho na vida do outro. Gente, que mania horrorosa a gente tem, né. Simples. No bom português, né, cuida da sua vida, Exatamente. cuida da Exatamente. vamos E às cuidar da vezes a nossa gente vida. gasta mais tempo, talvez, pensando sobre a vida dos outros, problemas dos outros, do que a gente gasta pensando na nossa, né? Isso também é outro ponto. Quem nunca, né? Cheio de problema, passou a semana inteira pensando no problema do outro. E olha, o ser humano é tão interessante, ô Jana, que hoje em dia tá tão fácil cuidar da vida do outro, porque tem Facebook, tem Instagram, pô, você pode cuidar da vida de todo mundo, porque É você tem verdade. ferramentas maravilhosas para cuidar da vida de todo mundo. Você sabe o que que o fulano fez, o que que ele comeu ontem, onde que ele tá, onde ele passou férias, o que que ele comprou, para desviar a sua atenção da sua própria vida. Então a gente precisa colocar a mão na consciência. Qual o tempo que eu estou perdendo, né, no vigiar, acompanhar o outro, sou seguidor do outro. Gente, se é para ser seguidor, vamos ser seguidor de Jesus, né, ao invés do fulano de tal lá que será que ele está contribuindo com a humanidade, né. Às vezes ô Jana, eu tenho uma certa bronca com isso aí, sabe. Porque não é que a gente não tenha que admirar, assim, o trabalho dos outros, não é isso, a gente respeita e admira o trabalho de todo mundo.
Mas tem gente que praticamente endeusa, né, coloca num pedestal outro ser humano ali, que muitas vezes não está dando uma contribuição muito significativa para a evolução moral de ninguém. E eu estou contribuindo com aquele processo, por quê? Né? Eu estou acompanhando a vida daquele sujeito, por quê? Esquecido da minha, né? Então é pra gente pensar. A gente está perdendo muito tempo hoje em dia acompanhando, né, a vida dos outros, esquecendo da nossa, É né? literalmente isso, né? As mídias sociais, você está acompanhando a vida dos outros. É, com certeza. Desculpa, tá, gente? Eu não tô aqui para puxar a orelha de ninguém, não. É o André Luiz, ele tá lembrando André, a gente de é, algo simples, né? Não tô pedindo ninguém para cancelar Facebook, parar de seguir as pessoas, não é isso, né? Mas vamos maneirar, vamos cuidar da nossa existência, né? Porque isso é o mais importante. Quantas vezes a gente deixa a nossa família de lado, né? Para ficar ali grudado com o olho no telefone, seguindo grupo, seguindo é, postagem, seguindo sei lá o quê, e a gente está esquecendo nossos filhos, está esquecendo nossos companheiros, quem está do lado. Isso é muito comum hoje em dia, né, Jean? Você sai às vezes para, quer dizer, hoje em dia não dá para sair, já tem uns 2 anos, né? Mas naquela época que a gente podia sair, reunir, às vezes você via na mesa ali o pessoal, as pessoas esquecem dos presentes e tá todo mundo ali no virtual, ali, ó, no telefone, né? Então, assim, a gente precisa estar mais atento, né? E cuidar dessas coisas. Vamos pro próximo puxão de orelha? vamos. Devo compreender que o erro de outro, hoje, talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. O Edir também, acho que ele fez mais uma contribuição para a gente aí, antes da gente comentar essa. Vamos falar, Jean? Verdade. Essa advertência sinaliza que, na maioria das vezes, estamos vivendo a vida dos outros, perdendo a oportunidade de crescimento espiritual, deixando de ver a nossa própria vida. É exatamente isso, Edir, que a gente estava querendo, né, abordar. Enquanto a gente está preocupado com a vida do outro, a gente esquece da nossa. E isso é o mais importante no que diz respeito a cada um de nós, né? Porque se eu não cuido da minha vida, quem vai cuidar, né? Ah, e a Juliana lembrou de uma coisa muito legal. Muitas vezes, ao fazermos tudo pelo outro, nos colocamos numa posição de superioridade. Cadê a humildade, né? E isso é muito interessante. Hoje você lembrou de uma coisa muito legal, porque traz de novo o nosso mestre, né? Olha como que a gente pode ligar tudo com o que Jesus ensinou para a gente. Quando Jesus foi lá ressuscitar o Lázaro, ele fez tudo? Não fez, não. Ele pediu lá para o povo ir lá, ó, abre lá, remove a pedra. E ele não foi lá, pegou o Lázaro do colo, tirou ele, não. Lázaro, levanta e vem para cá. Ou seja, tem coisa, né? Você ajuda, mas você não faz pelo outro. E muitas Exato. vezes a gente quer fazer pelo outro, para quê? Naquele sentimento de superioridade que a Juliana está falando ali. Porque você é o bom. Nossa, olha como ele é benevolente. Olha como ele é capaz de ajudar, né? Então vai criando às vezes uma relação de dependência com o ajudado, né? Para que o ajudado possa te, né, idolatrar ali e você vai se colocando num pedestal que pedestal que a gente pode ter aqui na Terra, né? Qual a diferença significativa entre qualquer um de nós, né? Então, ter cuidado com isso, né? Ter muito cuidado com isso para não, não alimentar o orgulho, né? Que é essa chaga da humanidade. Bom, vamos lá então. Devo compreender que o erro do outro hoje, né, talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra somos todos ainda portadores da natureza humana. Quem É isso aí. nunca, né? Quem nunca? Criticou alguém e depois foi lá e fez a mesma coisa. Ih, Ô,
Ô, Jana, nesses nossos cursos, às vezes, ali, da reforma íntima, né? Nos Nossa, cursos que a gente faz na casa, eu gosto de lembrar o seguinte, gente, pode parecer um pouco pesado e tal, mas às vezes a gente tem que colorir com cores fortes para o ensinamento pegar, né? Mas eu gosto de falar assim, gente, às vezes a gente só não é pior por falta de oportunidade. É verdade, por bondade de Deus, claro, porque se Deus te desse aquela oportunidade, mas você ia cair exatamente no mesmo buraco que aquela pessoa ali está caindo e você está se condenando. atendesse todos os nossos pedidos, né? É. Então a Ó, gente fica falando lá, esses políticos, porque chega lá e tudo fica assim, assado. Se você chegar lá, como é que vai ser? Será que vai ser tão diferente assim? aquele negócio, né? Se a gente não faz no pouco, a gente não vai fazer no muito, né? Então, Exatamente. a gente às vezes cobra das pessoas que estão em posições de poder, posições superiores à nossa, por exemplo, não falo nem só os políticos, mas às vezes do próprio chefe, né? Vamos trazer para mais próximo da gente, cobra do Sim, próprio chefe certas posições ou certos comportamentos que nós não temos no nosso dia a dia, nós não temos no nosso, digamos assim, nível, né, de trabalho ou no patamar que a gente se encontra, né? Então, se a gente estivesse na posição deles, ou seja, com mais acesso a poder, acesso a dinheiro, ao que quer que seja, será que a gente agiria diferente? exatamente. Né? E aí o engraçado disso é que às vezes a gente está espelhando no outro, né, hoje, esses nossos conflitos. Ou seja, o outro fazendo aquilo ali é terrível, mas de repente aquilo ali eu não paro para pensar que se eu tivesse naquele contexto, naquela situação, eu poderia agir até pior. É por isso que a espiritualidade lembra para a gente o quanto que é complicado a prova da riqueza, a prova do poder, a prova da beleza, né? Gerval sofre muito com essa última prova. Pois é, é um sofrimento, é complicado, né. E você brincou aí, mas tem uma coisa que é engraçado, eu lembro de uma pessoa jovem, que eu tive a oportunidade de conversar, e ela tinha um complexo enorme por causa do formato do nariz dela. E jovem é complicado, né, ô Jana, a gente, né, tem aquela insegurança toda. Você acha que, sei lá, você quer ser aceito, você quer que, né, de certa forma, aquela insegurança que a juventude é, é comum na juventude, né? É questão da falta da maturidade, né? E maturidade que eu tô falando aqui não tem relação com a idade, tá? Tem gente que às vezes vai morrer um espírito, entre aspas, jovem, imaturo, Infantil. né? E tem gente que já nasce um espírito velho, né? Já, às vezes já é maduro desde cedo. Mas eu lembro que ela sofria muito com essa condição por causa da aparência e tal, e não era nada também absurdo assim, mas para ela era um sofrimento. E uma vez eu questionei, conversando com ela, eu falei para ela assim: "Olha, você já parou para pensar o quanto que esse nariz já te ajudou? Se você tivesse um nariz perfeito, o nariz dos seus sonhos, que você estaria fazendo agora? Onde esse nariz perfeito teria te levado?" Entendeu? Que tipo de pessoa você seria? Que tipo de situação você se encontraria? Entende? Então, muitas vezes, isso que para você está enxergando como um sofrimento, uma coisa ruim, pode ser exatamente aquilo que te salvou, aquilo que te tornou uma pessoa que hoje você é. Então, por que que eu fico condenando no outro, de repente, um comportamento, porque ele está numa posição X, porque ele tem uma quantidade de dinheiro tal, porque ele tem a beleza do padrão que a sociedade, faz e está naquele comportamento, às vezes, terrível, moralmente questionável, uma vida miserável. Porque a gente vê muitas dessas pessoas que têm poder, dinheiro, riqueza, beleza, às vezes tudo isso,
e ainda assim estão tomando remédio contra a depressão, estão se suicidando, estão entrando nas drogas, porque não é esse o caminho. E aí, às vezes, a gente condena, às vezes a gente critica, a gente está falando, né, aponta os erros, mas e se eu estivesse passando por isso aí também? E se eu estivesse no lugar deles? Se eu também tivesse o poder, se eu também tivesse a riqueza, se eu também tivesse a beleza nos padrões que a sociedade exige, será que eu também não estaria caindo por esses mesmos caminhos? Então a gente precisa parar de, né, criticar o outro, ter um pouco mais de indulgência. Aí eu lembro daquela lição do Evangelho da irmã Rosália, que eu adoro, né? Ela fala que é exatamente essa tolerância, né? Essa indulgência que nos falta. Ela fala assim: suportai uns aos outros. O que vocês menos faz neste mundo inferior que ainda habitam. E aí o suportar, o espírito elevado, ele é maravilhoso, porque ele brinca com as palavras e com as ideias. E o É. suportar aí com um duplo sentido. O suportar no sentido de tolerar, e o suportar no sentido de ajudar. É os dois. Suporte uns aos outros, no sentido de ajudar, no sentido de tolerar. É a indulgência. É parte da verdadeira caridade, né? Porque a verdade, aí é aquela coisa de cursinho, né? O que é caridade? Caridade é BIP, né? BIP, o que é BIP? BIP é benevolência, indulgência e perdão, né? Então, a indulgência faz parte desse processo. E ser indulgente com o outro é entender que, às vezes, o erro que ele está cometendo, eu poderia estar cometendo se eu estivesse no lugar dele. Porque a gente ainda é humano. Desculpa, eu não estou falando para os anjos, tá? Se tiver algum anjo acompanhando aqui, não é para você, tá? Isso aqui é para quem está no estágio humano ainda do processo, né, Jana? É bom deixar claro, né? É Vai que verdade. um anjo vai ver depois aí no YouTube e vai falar, não, não, isso não tem nada a ver. Não, não, não é para você, é para nós que ainda estamos na condição humana. Vamos Peguei para o muito quarto? pesado? Não, né? Vamos Não, voltar. Vamos- a gente já está apertado de tempo. Pois... Nossa, é mesmo? Eu falo demais. Vamos lá, já. O tempo, Vamos. por falar em tempo, né? O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção, não é verdade? Verdade. Não tem nem muito o que comentar a respeito disso, né? A gente gasta muito tempo criticando, e se a gente empenhasse essa energia, esse tempo em realmente fazer e transformar as coisas, ia ser muito mais útil. Porque a crítica é tempo jogado fora, muitas vezes. Simples. E volta para aquele primeiro slide, né? Na verdade, aquela primeira frase, né? Você pode sempre silenciar. Se você não está ajudando, então silencia e ajuda dessa forma, né? Não vamos gastar Exatamente. tempo com isso. É verdade. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém está fazendo na tarefa em falta, Gente, né? esse eu adoro. Adoro mesmo, porque isso faz a gente pensar sobre uma outra ótica, né? Porque aí a gente critica uma pessoa, fala assim, ah, você não tem paciência. Então significa que você tem que ter paciência. Para você falar que a pessoa não tem paciência, você tem que ter paciência. Isso é uma verdade absoluta? Será que todos nós temos paciência? É Sempre. verdade. E por aí vai, né? Ou seja, a gente adora criticar, mas será que eu posso fazer melhor do que aquela pessoa está fazendo? Porque eu me torno moralmente responsável por fazer melhor. Isso me lembra aquela historinha do Gandhi, né? Que a mãe chegou lá desesperada e falou: Ô Gandhi, por favor, fala com meu filho para parar de comer açúcar. Aí o Gandhi olhou assim para a mãe, olhou para o menino e falou assim: volta daqui 2 semanas. Aí a mulher ficou sem entender, ok. Daí 2 semanas ela voltou. Então, Gandhi, você falou para mim voltar daqui 2 semanas. Fala para meu filho parar de comer açúcar. Aí o Gandhi, olha, para de comer açúcar, porque não faz bem para você.
E aí a mãe falou assim: "Ué, mas se era só para falar isso, por que que você pediu para voltar daqui 2 semanas?" E ele falou: "Porque 2 semanas atrás eu ainda comia açúcar." Exatamente. É coerência. Para eu criticar alguma coisa, eu primeiro preciso fazer melhor do que aquela pessoa está fazendo. Senão E se a aquela gente crítica é leviana. E se a gente já acha que a pessoa não consegue fazer melhor, por que que nós, que estamos nos julgando melhores, achamos então que ela tem a capacidade para fazer isso? Esse é um grande ponto, Jana, porque não tem ninguém fazendo o pior aqui, em termos de capacidade. Tá todo mundo tentando fazer o melhor, por incrível que pareça. A Exatamente. gente que é muito orgulhoso e acha que poderia fazer melhor que aquilo. Não, a gente não poderia fazer melhor que aquilo, não, senão a gente teria feito. A gente está fazendo o que pode. Todos estão fazendo o que pode. Então você tocou num Exatamente. ponto muito importante. Vamos lá? Vamos lá. Anote. Ó, esse é o André Luiz está pedindo para anotar, hein? Em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. A gente tem uma grande dificuldade com isso, né? A gente gostaria que todo mundo pensasse igual a gente, todo mundo fizesse igual a gente, todo mundo tivesse os mesmos gostos que a gente tem, as mesmas preferências, os mesmos modos de pensar, e o mundo não teria saído da caverna, né? E isso amarra tudo, assim, que ele estava falando também, né? Falando a vida dos outros é dos outros, ou seja, a gente não, que a gente já tinha comentado aqui, a gente não, né, não tá nos mesmos sapatos, porque a gente tem uma expressão aqui em inglês, né? Não tá calçando os mesmos sapatos que as pessoas, né? Ou seja, Sim. não passou pelas mesmas experiências que essas pessoas. Então, tem uma série de circunstâncias ali que está fazendo com que aquela pessoa haja de certa maneira que talvez se nós tivéssemos passado por essa mesma situação, tivéssemos esse mesmo ponto de vista, essas mesmas oportunidades, como você já disse antes, talvez a gente fazia até pior. Exato. Então, esse respeito a essa diferença é muito importante, porque com as diferenças, nós podemos aprender uns com os outros. Se não houvessem essas diferenças, essas situações, né, discrepantes, nós não teríamos tantas oportunidades de contribuir e aprender. Então, é importante. É importante a gente entender que existem diferenças, né? E que isso faz parte deste mundo de provas e expiações que nós estamos, onde existem os contrastes, muitas vezes, para que a gente aprenda o equilíbrio. Para que existe tanto contraste num mundo desses que nós estamos? É para a gente poder valorizar, talvez, o equilíbrio das coisas. Nem tanto Exato. lá, nem tanto cá. O equilíbrio. Né? Então, essa diversidade ajuda a gente nesse aspecto. Né? Precisamente. Eu vou te falar assim que pessoalmente assim me ajudou muito pensar dessa forma, né? Para lidar com pessoas que são consideradas os criminosos malvados desse mundo, sabe? Aquelas pessoas assim que a gente fala que não Os merece perdão, réprobos, né? Vamos dizer que assim. não merece perdão, que pessoa, como que foi capaz de fazer isso? Essas pessoas assim, você vai ver a história da pessoa, assim, os abusos, o sofrimento, né, todas as situações que a pessoa passou, né? E quando a gente se depara com esse ser humano, que mais uma vez a gente é lembrado sempre no Espiritismo, ele está destinado a se tornar um Cristo, isso é uma faixa de evolução mais baixa que ele está, mas ele está destinado a se tornar um Cristo, ele é tão amado por Deus como qualquer um de nós. Então, só que quando a gente ouve essas histórias horrendas, né? O nosso impulso é de ódio, é né, é vil, Aversão, assim, é. de aversão, e assim, a gente pensa, aí eu fiquei pensando, né, eu por mim mesma, falei: "Poxa,
eu que nasci num lar tão amoroso, eu que nasci cercada de amor, eu que nasci cercada de muitos privilégios, tive o privilégio de ser criança, tive o privilégio de estudar, de ter uma família, dessa família ser amorosa, estruturada, tive saúde, né? Nunca passei por esse tipo de dificuldade. Eu já tenho todo esse ódio guardado dentro de mim. Imagina uma pessoa que passou por situações assim inimagináveis para mim, É verdade. passou sofrendo a vida inteira. A pessoa tá, digamos assim, de certa forma, vomitando aquilo em cima. E aí eu fico pensando, falo, poxa, se eu tivesse passado por tudo aquilo que aquela pessoa passou, eu ia ser muito pior, porque eu já nessa situação de privilégio que eu tô, de ter crescido da maneira que eu cresci, né? Cercada de tanto amor, já tem tanta coisa, já tem esse sentimento tão ruim dentro de mim, capaz de direcionar os outros. Imagine se eu tivesse passado para o outro. E às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas ele tinha que ter feito melhor, ele tinha que ter, né, saído dessa situação, ter se tornado um ser humano melhor. Eu falo, poxa, mas a gente, na nossa situação de privilégio, será que a gente é capaz de fazer isso? Né? Exato, ter esse Pequenas ponto coisas. de vista, né, é muito importante, né, Jana? Entender que existe essa diferença, entender que nem todos tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos, né, e que existem diferentes estágios de graus de evolução do espírito aqui na Terra, assim como diferentes provas, diferentes expiações, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. A diferença, ela é importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, né? Então, ter consciência disso, não querer que todo mundo, ao passe de mágica, pense como a gente, sinta como a gente, entenda as coisas como nós entendemos, porque não é assim. Verdade. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Isso aqui é muito importante hoje, Ana, porque muita gente fica preso à crítica, muita gente se deprime porque é criticado, muita gente leva uma mágoa, um peso enorme nas costas pelo que os outros falaram a respeito dela. E isso é uma bagagem inútil de pedra que a gente carrega numa mochila nas costas que a gente precisa abandonar. Você é aquilo que você é e não o que as pessoas pensam, não o que as pessoas falam. Joana de Ângeles, não é porque a pessoa fala bem de você que você é bom e não é porque a pessoa fala mal de você que você é mal, você é o que é. Então Grande é o conselho. trabalho que é o seu esforço, é o seu trabalho, é o seu dia a dia, é o seu comportamento que vai dizer o valor que você tem e não o que as pessoas dizem. A gente tem que parar de ser escravo da opinião da sociedade. A gente tem que parar de querer likes e aplausos no mundo virtual, hoje em dia é muito assim, essa vitrine, para ser aceito. A sociedade não vai te dar esse reconhecimento. E se te der, ele tira também num piscar de olhos, assim como deu. E isso é vazio, porque você vale pelo que você é, pelo que você constrói por suas próprias mãos, e não porque as pessoas te dão aquele título. Seja ele um título ruim ou um título bom. Você não é o que as pessoas dizem ou pensam. Você é o que você faz de você mesmo. É muito, a gente, quando está maduro, a gente consegue entender isso e se libertar, né, dessa escravidão que é querer ser aceito pela sociedade, querer ser aceito pelo grupo. Quando a gente amadurece, a gente consegue se libertar disso. A gente percebe que o jovem muitas vezes é mais ligado a isso e preso e Bem sofre com mais. isso, né? E às vezes faz muita besteira por causa disso. Então, jovem, se tiver algum jovem aí ouvindo a gente, você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que as pessoas pensam de você. Você vale pelo que você faz, pelo que você é como pessoa. Não queira o aplauso de ninguém. Queira a paz da sua consciência. Faça o que é Exatamente. certo e não o que as pessoas querem, né? Porque isso é o que te dá valor e não likes, aprovações, seguidores, palmas. Isso tudo é ilusão, né, Jana? Verdade. Tão Tudo é ilusão. importante isso, Lincoln. Muito, porque a gente vê pessoas querendo perseguir padrões de beleza, padrões de sucesso, padrões de moda que não existem. Você vai adoecer,
você vai se prejudicar e você não vai receber nada em retribuição a esse seu esforço. Pelo contrário. Então, faça para ter paz de consciência. Faça o que é certo, porque dentro de cada um de nós temos uma coisinha que se chama consciência. E não existe nada mais valioso do que a paz de consciência, do dever cumprido, daquilo que é certo. Isso vai dizer muito mais do que nós somos do que a aprovação ou a desaprovação do mundo lá fora. Então, até para aqueles que sofrem bullying, você não é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. E você deve entender qual que é o seu valor. Porque se você se ama, Deus também te ama. E aqueles que te amam sabem o que você é e vão saber te dar o seu valor. Então não se importem com o que os outros perturbados lá fora estão falando sobre você. Você não é o que eles pensam nem o que eles sentem. Você é o que você vai fazer de você mesmo. A gente precisa ter isso muito claro. Eu gosto daquela letra, e agora eu vou revelar aqui, tiozão, né? Legião Urbana. Tem uma música deles que fala assim: tudo que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. E é uma grande verdade. Você não tem que provar nada para o mundo lá fora. É entre você e a consciência, você e Deus. Porque a consciência é o reflexo de Deus dentro de nós. Então é entre você e Deus, você e sua consciência, sempre. E não o mundo lá fora. Faça o Exato. certo, faça o que é bom para a paz de consciência. E para isso nós temos um mestre muito bom que é Jesus. Exato. Meu Deus. Jana, falta só mais 3. Vamos dar uma aceleradinha, rapidinho? Vamos. Tá no fim. É curta aqui, ó. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não é? Deus, ele é o exemplo maior disso tudo. Não há nada que nós possamos fazer que Deus vai ficar de mal da gente. Ele nos ama profundamente e está sempre pronto a dar o seu perdão para cada um de nós. Mas ele pede que nós hajamos como ele age, que nós também saibamos amar e perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Porque quem ama, perdoa, né? Basta ser um pai ou uma mãe. Pai e mãe entende isso. Olha, às vezes, filho, né? Filho, às vezes, dá tanta dor de cabeça. Todos nós que somos filhos hoje, passamos pela adolescência e os pais da gente perdoam a gente por a gente ter passado pela adolescência, porque eu vou te falar, adolescência, eu não sei como é que a gente sobrevive a isso, né? Mas por quê? Porque eles nos amam. E se eles nos amam, eles nos desculpam sempre. Não condene, abençoe. As nossas palavras, elas têm uma força muito grande, porque as palavras nascem do coração. Jesus já ensinava isso para a gente, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, toda vez que nós condenamos, nós estamos jogando para fora aquele sentimento que brota dos nossos corações, e aquilo muitas vezes é uma violência tão grande que machuca as pessoas. Quantas pessoas preferiam ser agredidas fisicamente do que ouvir palavras que escutaram muitas vezes dos seus entes mais próximos? Então, que a gente tenha o cuidado de nunca condenar ninguém, de nunca usar essas palavras terríveis contra ninguém. Pelo contrário, vamos usar as nossas palavras para abençoar, para bendizer, para elevar as criaturas, porque se do mesmo modo elas têm o poder de rebaixar, as palavras também, de igual forma, têm o poder de nos elevar. Então, nunca condenamos, abençoemos sempre. E por fim, Jean, só para a gente encerrar, para finalizar essa lição maravilhosa, lembre-se, por vezes basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Muitas vezes basta um pequeno deslize, uma pequena palavra infeliz, uma pequena atitude equivocada para jogar por terra um esforço de uma vida. Às vezes, por causa de um prazer de um segundo, nós vamos criar tormento de vidas. E a gente precisa parar para pensar nisso. A gente precisa ter esse cuidado, que muitas vezes é muito fácil destruir e exige muito esforço construir.
né? Então, vamos ter cuidado com esse martelão que todos nós guardamos dentro de nós. Às vezes a gente quer apertar um parafuso com um martelo. Não, apertar parafuso é com chave de fenda. Vai ser muito melhor, porque o martelo vai abrir um buraco na parede, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas atitudes impulsivas, essas atitudes sem pensar, essas atitudes que muitas vezes vão nos trazer anos, meses, vidas de sofrimento, em nome às vezes de muitas vezes um prazer ou uma situação, né, muito pequena, uma vantagem muito pequena e fugidia. Não vale a pena. É igual bebida, é igual droga, é aquela coisa que vai te dar aquele prazerzinho naquele momento e depois você vai ser miserável o resto das horas do dia. Será que vale a pena? A humanidade precisa parar para ponderar esses prazeres rápidos que muitas vezes trazem consequências em longo prazo terríveis. Então, muitas vezes, basta um martelo para arrasar aquilo que a gente demora séculos para construir. A gente precisa ter esse cuidado. Uma frase, né? Quantas vezes a gente, às vezes, é traumatizado, aprisionado durante séculos por algo que alguém nos disse, Um né? relacionamento, Um já. relacionamento, Num né? relacionamento a dois. Quanto tempo você demora para construir aquela confiança, aquela amizade, e às vezes, em um segundo, uma palavra, uma atitude infeliz, você joga por terra aquilo que demorou tanto para conquistar. Confiança é assim, né, Jana? É um piscar de olhos para você perder. E quanto tempo demora para a gente conquistar a confiança, não é? A gente precisa parar para pensar nessas coisas. Porque vale a pena. Vale a pena investir naquilo que é construção do tempo em longo prazo. E muitas vezes a gente troca isso por situações arrasadoras, mas que são fugidias, não duram e trazem consequências em longo prazo que não vale a pena. Né? Tá bom. Passei só 5 minutos. Tá ótimo, a gente também começou. Eu passei nos avisos, foram avisos longos. Estamos ótimos, on time. Então tá bom, gente, né? Agradecer a todo mundo que participou com a gente aí, né? A gente fica feliz de estar todo mundo, né, participando, contribuindo. São assuntos que todos nós podemos falar a respeito, né? Como a gente falou no início, o André Luiz não traz nada de outro mundo, né? Então agradecer a todo mundo que participou. A gente espera que sejam lembranças úteis para todos nós. Simples, mas com bastante conteúdo, né? Que a gente já pode levar para o nosso dia a dia, facinho. E queria agradecer também, Lincoln, você, né, em nome do C, pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite aqui para fazer a palestra. A Idira que está falando, gratidão. Então é isso, obrigada a todos que acompanharam. E aí eu queria te pedir para encerrar uma oração, pode ser? Vamos lá. Então agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, e aos nossos irmãos da espiritualidade amiga sempre presentes. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos em nossas vidas, por todo o amparo, por todo o auxílio, por toda a proteção. Que saibamos, Senhor, levar essas palavras tão simples e transformá-las em atitudes ao longo de nosso dia a dia, para que possamos atingir a paz de consciência, a paz dos relacionamentos, essa paz que tanto desejamos cada um de nós, mas que muitas vezes fazemos tão poucos esforços para consegui-la, porque estamos desatentos a coisas que já sabemos. Por isso agradecemos, André Luiz, por nos lembrá-las. Agradecemos, Jesus, pelo seu exemplo magnífico e pedimos que nos inspire a cada dia a seguir os seus passos em busca da felicidade que tanto desejamos. Que o Senhor abençoe, ampare e proteja cada um de nós. E que assim seja. Que assim seja. Valeu! Obrigada mais uma vez, um bom domingo a todos Vamos e curtir a até neve. semana que vem. Exato, curtir a neve. Quem está aqui é a planta. Tchau, tchau.